Vocês estão ouvindo o concerto número 1 de cello de Franz Joseph Haydn, o mentor que nos acompanha nesse programa. Então, se você quiser colocar um copinho com água para deixar as vibrações nessa água e depois beber, as vibrações, eles chegam através das músicas de Haydn e vão colocando a gente em sintonia com a espiritualidade maior. Então, é uma dica, quem quiser, coloca o copinho com água, você vai estar podendo depois trazer, né, essas músicas de Haydn para ouvir, para colocar a vibração dela na água, para trazer essa harmonia, essa conexão com a espiritualidade. Então, sejam muito bem-vindos ao programa. Eu já vou logo de cara falar dos nossos patrocinadores. Reidrate, uma marca de cosmético que você encontra em toda a rede da Drogaria São Paulo. E os florais Deus é Luz, né? Que são os florais que reintegram o ser novamente com a natureza. Então, querendo entrar no site para conhecer toda a nossa linha de florais, Florais Deus é Luz. Então, é o www.floraisdeuseluz.com.br ou no @DeusELuzOficial. Você vai encontrar tudo sobre os trabalhos do Deus é Luz, os trabalhos ligados aos florais. E hoje eu trouxe um tema um pouco diferente, porque eu estava dando uma aula ontem e nós estávamos falando sobre um acontecimento que teve já alguns anos atrás, né? E eu trouxe essa fala do mentor, que eu achei bem interessante e bem atual, né, para os dias de hoje. Então, eu estava mexendo, né, no término do curso de magia que eu estava dando ontem, falando sobre a luz. E é interessante que a gente estava falando, né, de um capítulo que eram sobre o desvendar das sombras, um semestre inteiro falando sobre o desvendar das sombras, que é o tema do meu livro que está na Madras para ser publicado. Alexandre da Madras, vamos ver se a gente publica esse ano o livro. Mas eu trouxe o último capítulo que fala justamente da luz depois de tanta sombra, né? E eu vou contar uma historinha de como veio isso para mim, né? Eu estava numa aula de desenvolvimento mediúnico, trabalhando na parte de psicografia, né? A gente fazia muita prece, muita oração. Isso há muitos anos, né? Que eu tinha esse curso de desenvolvimento mediúnico na linha kardecista, com vários alunos de psicografia. Então, a gente recebia muita poesia, muita mensagem desses mentores iluminados. E eu, durante a aula, comecei a me sentir mal, senti um peso, senti uma coisa estranha. Eu falei, eu devo ter pego alguma carga, né, de algum aluno, uma coisa assim que não estava normal para o padrão de aula que a gente estava dando, não tinha nada a ver com desobsessão, não tinha nada, o tema da aula sobre alguma coisa mais carregada, mais pesada, e a gente sempre faz uma bela de uma preparação. Estava assim, quando aquela entidade encostada, uma coisa assim muito densa, muito intensa, eu falei, aqui não é hora nem lugar, né? Só que toda vez, no final da aula, eu dava essa permissão para o mentor se manifestar e dar a mensagem final da aula, trazer. Eu trabalho muito com os espíritos da casa de Castro Alves, lá do espaço, então vem muita poesia, muito romance, muita coisa bonita, né? E aquela entidade, mas chegou numa hora que eu falei, bom, vou dar passividade para o mentor, e realmente ele encostou e veio dar a mensagem. E para todo mundo que estava na sala, tinha umas 50 pessoas, o susto, quando ele falou boa noite e se apresentou como o guardião das 7 portas do inferno. Eu falei, gente, como assim, né? O guardião das 7 portas do inferno, vindo falar durante a aula. Eu falei, mas, né, uma coisa meio inapropriada, mas eu estava consciente, certa de que ele precisaria dar uma comunicação. E para, né, a surpresa de todos, ele começou a explicar. E foi a aula mais iluminada que a gente teve no semestre. Porque esse guardião, ele veio explicar, né, onde está
o inferno. Essas 7 portas do inferno que ele toma conta, né? O inferno está dentro de nós, exatamente. Então, o ser humano, para ficar bem, né? Ele precisa não entrar por nenhuma dessas portas que levam ele para o inferno. Que inferno é esse? Esse inferno de perturbação pessoal. O nosso inferno pessoal, né? Que vai trazendo toda essa negatividade que a gente depois passou tanto tempo observando a nossa própria sombra, né? E ele estava explicando que para a gente fechar essa porta e a gente não entrar mais por ela, evitar o nosso inferno pessoal e viver plenitude, felicidade, alegria, enfim, que precisava, a verdadeira chave para fechar essa porta era a virtude relacionada a um dos 7 pecados capitais. Então, eram 7 portas do inferno que tem a ver com 7 pecados capitais. Eu não estou falando aqui em termos de religião, nem nada. Eu estou passando a comunicação desse mentor, usando o termo pecado, né? Mas falando sobre essas nossas ainda muitas deficiências que temos enquanto espírito, enquanto evolução, enquanto, enfim, tomada de consciência. E a gente acha que a gente, né, tem sempre uma ideia de que nós somos bonzinhos, tudo lindinho, a gente não faz mal para ninguém, a gente só fala bem dos outros, a gente não carrega esses pecados capitais. Nossa, um pecado tão grave, uma coisa tão grave. Mas ele falou, a virtude é que fecha a chave que tranca a porta, para não abrir mais. E se a gente ainda tem acesso a essas portas e a esses infernos pessoais, o que acontece? É porque a gente ainda não está com a chave na mão. Então, uma virtude, vamos exemplificar, né? Uma virtude, por exemplo, a honestidade é uma virtude. Você é honesto. Agora, ou você é honesto ou não é honesto. Se você adquiriu aquela virtude, a vida pode trazer qualquer situação onde você, né, poderia estar ali arriscando a não cometer algum delito em relação à honestidade, né? Porque a gente fala, não, nunca roubei nada de ninguém, nunca peguei nada de ninguém, eu sou honesto. Mas será, né, que eu não arranquei uma multazinha ali, não dei uma propina ali, não fiz algum ato que não seja tão honesto assim? Às vezes contei uma mentirinha para tirar uma vantagem, às vezes fiz alguma coisa. Então, assim, virtude ou se tem ou não se tem. Nós estamos treinando, nós estamos tentando pegar a chave definitivamente dentro da nossa evolução. Então, ele começou a falar sobre isso. Nós temos toda a capacidade, a nossa evolução vai de encontro a você adquirir essas chaves para trancar essa porta, para que você viva na alegria, na plenitude, né? Ligada com todos esses padrões vibratórios positivos, sem ter aqueles escorregões para as portas que se abrem do inferno, entre aspas, né? E aí eu comecei a fazer uma análise com os alunos, que foi bastante divertida, para trazer quais eram esses pecados, assim, para o nosso dia a dia, né? Porque a gente acha que a gente não faz, eu acho que a gente não tem um entendimento muito certo de que pecados são esses e que coisas são essas que a gente comete, muitas vezes inconscientemente ou com uma ideia errada do que é. E a gente começou a falar, o primeiro que eu trouxe, né, que eu acho que hoje não vai dar tempo de falar todos, mas eu acho que se a gente pegar um e treinar bem essa semana, já vai ser uma tomada de consciência muito interessante para a gente, que é a gula. E a gente acha que a gente não é guloso, né? Ou que acha que gula tem a ver apenas em relação à comida, bebida, alguma coisa que você vai ingerir, né? E não é bem isso. Então, eu trouxe uma definição aqui do que seria a gula. Desejo insaciável de querer além do necessário. Então, assim, desejo insaciável de querer além do necessário. Gente, será que a gente está o tempo todo querendo alguma coisa e aquilo não sacia nunca? Então, eu tenho 3 pares de sapatos, será que eu preciso mais de 3 pares de tênis no meu armário? Mas eu quero comprar mais um.
Aí eu saí um celular novo, agora eu vou trocar de carro. Agora, eu não estou indo contra a gente comprar as coisas, ter condição. Não é sobre isso. É sobre o vazio que fica e a ansiedade, a necessidade que você cria dentro de você para querer sempre mais, sempre mais, sempre mais. Nunca está satisfeito, nunca chegou num limite que você se sente confortável com isso. É sempre aquele consumismo desregrado. Sempre a gente vai fomentar, né, esse comércio, essa angústia de querer sempre e nunca vai alcançar a totalidade, porque sempre vai ter alguém que tem mais que eu, alguém que é mais rico que eu, alguém que tem uma coisa melhor do que eu, e fica essa comparação o tempo todo, fomentando esse comércio desatinado que a gente está hoje, né? Então, quando a gente olha a foto, por exemplo, lá no deserto, aquelas roupas, né, que sobram e que vai poluindo o ambiente, o consumo desenfreado de tudo. E muitas vezes você passa uma vida para ganhar um dinheiro para comprar aquilo, e depois que conquistou, além de não saciar o interno seu, você ainda muitas vezes nem dá bola para aquilo, porque foi o processo, é essa angústia. Essa angústia é a gula, né? Nós temos um apetite de tudo, né? Então, tá aqui. Excessos de toda ordem, um saco sem fundo. Então, a gente gera o quê? Compulsão, consumismo, né? Uma voracidade, uma competição. E é uma gula de comida, gula de objetos de desejo, se eles quais forem, gula de atenção, gula de pessoas. Você sabe que a gente engole pessoas, né? A gente digere pessoas. Gula de poder, gula de dinheiro, a gente sempre quer. E isso fazendo muito mal. Então, se a gente parar para pensar, né? Se nós estamos no pecado da gula, gente, a humanidade está. Né? A sociedade estamos todos inseridos nisso. A gente precisa aprender dentro de nós, tirar essa ansiedade, essa angústia, que não é saciada nunca. É um saco sem fundo, como a gente costuma falar, né? Aí está o pecado, entre aspas. Né? Aí está o desequilíbrio. Vamos assim dizer, em vez de pecado, o desequilíbrio. Aí está o desequilíbrio. Essa ansiedade absurda por querer sempre mais e nunca estar satisfeito com nada. Essa é a energia do desequilíbrio. E aí a gente pergunta, né? O que vem equilibrar tudo isso? Porque um consumo desenfreado, e aí a gente tem um marketing, tem uma sociedade consumista, tem tudo fazendo com que a gente sinta necessidades que a gente não sente, que a gente queira comprar coisa que a gente não precisa, que a gente vai, né, o marketing especializado em trazer, às vezes, culpa porque não comprei, ou eu estou infeliz porque eu não consegui ter determinadas coisas ou ser determinada pessoa. Hoje a gente ouve, né, nas redes sociais, todo mundo é bilionário, não é mais nem milionário. E isso não é a realidade da maioria das pessoas. Então, tem um desequilíbrio muito grande. E a gente tem que começar a observar essa gula aí, em que a gente está inserido e que não tem a ver só com comida. Quando a gente fala da comida, é da nossa compulsão dos nossos outros desequilíbrios emocionais que a gente acaba descontando na comida, mas acaba descontando no cartão de crédito, acaba descontando na bebida, em vícios. Então, a gula, ela abre brecha para muita outra coisa, né? Que a gente tem que tomar cuidado. Então, esse tipo de desequilíbrio. E o que faz o contraponto? O que a gente tem que adquirir em nós, né? Fortalecer o nosso espírito, a nossa alma, a nossa mente, para conquistar definitivamente essa chave, para não cair mais na porta do inferno da gula, né? Porque imagina uma alma totalmente desequilibrada, né? Que eu não consigo, eu quero. Então, esse desequilíbrio faz da gente viver um inferno interior, né? É uma coisa que você vai levar durante a sua vida e é muito ruim. E aí a gente tem a temperança para combater a gula. E o que é a temperança? A qualidade ou virtude de quem é moderado, comedido, apresenta austeridade, moderação, parcimônia e prudência. Então, eu
consigo, através dessa temperância, controlar esses desejos insaciáveis, essas paixões por coisas, por pessoas. A gente consegue ter esse equilíbrio, né? Então, muitas vezes, a gente vai desenvolvendo a temperança, a gente começa a conquistar e conseguir ser desapegado, por exemplo. Todo mundo fala, tem que desapegar, vamos desapegar de coisas, de pessoas, o namorado foi embora, desapega, coisa desapega. Mas se eu estou vivendo na gula, eu não consigo. Se eu não tenho temperança, eu falo, poxa, qual é o meu tamanho? O que me satisfaz, né? Aonde eu vou permanecer? Então, a gente vai ter uma vida melhor, sem esses excessos absurdos, sem essa angústia em conquistar esses excessos. Então, melhora a qualidade de vida, o controle emocional, menos estresse, enfim, gera uma paz. Eu vou dizer que é uma paz interior, né? A gente, depois de uma certa idade, vai pensando um pouco nisso, né? Para que eu preciso de tanta coisa, né? A gente passa uma fase da nossa vida tentando, trabalhando para conquistar, então compra o carro, compra a casa, aí quer a casa na praia, aí quer o sítio, aí quer nananana. Aí chega uma hora que você percebe que você tem que sustentar tudo isso com a sua energia, não estou falando só de dinheiro, né? A gente tem que sustentar. Então, se eu tenho um armário com meia dúzia de roupa, ok. Agora, se eu tenho um closet de infinito com tantas roupas que eu preciso olhar, preciso cuidar, então, quantos mais objetos eu tenho, minha energia está lá sustentando. Precisa ser limpo, precisa ser consertado, precisa ser arrumado, precisa ser utilizado, né? A gente foi falando da faxina aqui no outro programa. É mais ou menos isso. Eu consigo desapegar dos excessos. Eu consigo entender em mim esse autoconhecimento para saber quem sou eu, qual é o meu tamanho, o que me faz bem e o que é realmente o desejo a ser alcançado. Né? O que eu vim fazer aqui? Será que eu preciso disso aqui? Será que é por ali que eu vou? Será que essas pessoas me fazem bem? Será que eu necessito, né, de todo um aparato que eu não consigo sustentar com a minha energia? Aonde vamos parar? Isso vai consumindo a nossa energia ao ponto de trazer estresse, depressão, doenças, burnouts que está todo mundo tendo. Às vezes o excesso de trabalho. É uma gula por trabalho, é uma gula por atenção, é uma gula por reconhecimento. Aquilo não tem fim, quanto mais se tem, mais se quer. É sobre isso que a gente está falando, né? Então, será que nos dias de hoje nós estamos envolvidos com esse tipo de energia o tempo todo, né? Então, a publicidade, é o marketing, é a coisa, vão gerando essas necessidades. E nós temos que parar, trazer consciência, observar e falar, opa, né? Não precisa vir um guardião das portas do inferno falar para a gente poder dar atenção para isso e olhar e falar, nossa, eu ando gulosa, né? Porque será que eu estou colocando na minha agenda um número de atendimentos suficiente apenas para eu estar bem equilibrado? Para sobrar vida, né? Sobrar tempo, sobrar energia, sobrar disposição, alegria, felicidade, tempo para estar com a família. A gente tem que pensar em tudo isso. O quanto essa gula está envolvendo a nossa energia, consumindo a gente. Literalmente nos consumindo. E muita gente, né, alimentando uma outra coisa que nós vamos falar depois, sobre o orgulho, sobre outros pecados, outros desequilíbrios, outras portas do inferno, que estão sendo alimentadas aí por esse desequilíbrio da gula. Então, essa compulsão, esse consumismo desenfreado, ou essa falta de limites, né? Porque eu coloquei o outro dia também essa questão do limite. A gente precisa, o autoconhecimento traz essa condição da gente saber o nosso tamanho. Nós temos o nosso tamanho. É o quanto a gente dá conta nesse momento de vida, nesse nível de consciência que a gente tem, nessa condição até material em que a gente se encontra, na família que a gente está. Enfim, a gente tem que conhecer, através do autoconhecimento, o nosso verdadeiro tamanho.
E a gente não pode trabalhar nem o excesso, nem a falta. Nem eu, como eu falo com os alunos, né? O nosso espaço de existência. Eu preciso existir, ter o meu lugar de fala, então o que eu penso, o que eu sinto, aquilo que eu, né, sou no mundo, colocar a minha luz no mundo e trabalhar a minha existência no sentido de preservação. Então, o limite serve para isso. Eu preciso aprender a falar não, eu preciso aprender a colocar limite nas pessoas, no tempo, nas situações, né, no excesso de trabalho, para eu poder ser eu mesmo, ter o meu lugar, o meu espaço no mundo, mas ao mesmo tempo não ser sucumbido pelas exigências e essas quantidades, né, de compromissos e coisas que a gente acaba abrindo mão por causa dessa falta do não, né? Dessa falta desse limite. Então, isso tem a ver com a gula, né? E a gente tem que pensar. Vamos trazer mais temperança para a nossa vida. Vamos saber que, às vezes, menos é mais. Às vezes, você vai ganhar em vez de perder, né? Vai ganhar qualidade de vida, vai ganhar saúde, vai ganhar tempo de qualidade, vai ganhar, né, atenção para estar com os amigos, estar, né, numa outra situação. Enfim, a gente muitas vezes ganha e não perde. Então, esse desejo insaciável de consumir, né, de comer pessoas, comer o tempo, comer a própria comida, comer os objetos, comer a vida, né, e se apropriando de uma forma desregrada, desregulada, isto não é legal. Então, vamos lá, temperança para gula, né? Muita gente acha que não é por aí, mas é a temperança, assim. É você tá equilibrado. Ah, isso eu quero, que legal, tá dentro do meu tamanho, eu vou comprar esse óculos, que bacana. Agora, eu não preciso ter 12 óculos, 20 óculos dentro do meu armário, que eu não vou usar, só porque é moda, só porque é uma cor diferente, só porque... Então, vamos começar a ficar do nosso tamanho. Gente, é uma libertação, toda vez que a gente cumpre um padrão de evolução, né, de tomada de consciência e coloca aquilo em ação, traz uma libertação, traz uma paz, traz um alívio, né? E é sobre isso que a gente está falando. Então, hoje vamos ficar, né, com a gula, porque acho que já tem muita coisa para a gente pensar, até para fazer o desapego e a faxina que a gente falou no outro dia de final de ano. Será que eu preciso de tudo isso? Marie Kondo fala, pega o objeto, põe no coração e sente. Aquilo te traz felicidade? É necessário? Você está usando? Pensa bem se vale a pena ou não você manter a sua energia, manter aquele objeto com você. E fazer isso com tudo na nossa vida. Então, recado dado. Eu hoje queria mesmo que vocês colocassem, né, essa sintonização. Estamos mexendo com o coração, estamos abrindo consciência, deixar o copinho com água para a gente poder, né, fazer essa conexão através das vibrações com as músicas de Haydn, para que a gente possa, sim, né, cada vez mais alcançar vibrações, padrões energéticos mais elevados, porque eles estão aí, irradiando isso para nós. A gente que tem que parar o que está fazendo, dar aquela respirada, ter aquele minutinho durante o dia para fazer essa conexão e receber o que eles tanto doam para nós o tempo todo. Então, recado dado. Vamos lá ouvir mais um pouquinho de Haydn e ficar com essa energia no coração, com essa consciência na mente para trabalhar isso essa semana.